Muito bem, estamos de volta com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informação para você. Agora eu estou recebendo o Edson Castro para falar de esporte. Edson, hoje temos muitas notícias e muitas delas não são boas do esporte, é isso? Exatamente. Bom dia, Leandro. Bom dia aos telespectadores da TV Bom Dia. Boa tarde, né? Nós já é quase meio-dia e meia claro, já, cara. Exatamente. É que a gente não almoçou ainda, né, cara? Também não almoçou, tem estamos aí essa. trabalhando, daqui um pouquinho a gente vai almoçar. Mas enfim, boa tarde a todos. E, mano, não deixa de ser um bom dia também, né? Também. Uma boa quinta-feira a todos. Informações para Inter e para Ipiranga, principalmente, a gente vai falando durante o programa, não são nada boas. Internacional sem Guerreiro, daqui a pouco a gente explica, e o Ipiranga sem Rafinha. O Rafinha, a gente comentou aqui ontem que foi renovado o contrato dele, porém o Juventude, não sei se sabia ou não da renovação, mas logo depois da renovação o Rafinha recebeu uma sondagem do Juventude. Essa sondagem se transformou numa contratação do Juventude e o Ipiranga perde esse jogador para o restante da temporada. A situação do Ipiranga, que já não era tão boa, tendo que buscar reforços, piora um pouco mais, porque o Rafinha, que vinha sendo titular, é mais um jogador que deixa Colosso da Lagoa depois do Campeonato Brasileiro. Não durou 24 horas a renovação dele. Exatamente, não durou 24 horas, porque a gente comentou ontem, só que ontem mesmo, no final do dia, o Ipiranga emitiu uma nota dizendo que o Rafinha não fazia mais parte do elenco. Uma pena. Bom, vamos dar uma olhada então no nosso jornal digital. Tá aí, então vamos continuar falando do nosso Ipiranga. Ontem você conversou conversou com o Márcio, com o Paulinho e com o Rodrigo. É isso? Exatamente, a gente conversou com eles ontem até para falar um pouco do que está acontecendo no Ipiranga agora, a expectativa deles para essa competição, a Copa Vianney Carlet. E uma situação que está acontecendo no Colosso da Lagoa se refere aos gols sofridos pelo Ipiranga. Então, na entrevista de hoje, aqui no jornal, com o Márcio Nunes, treinador, ele fala justamente sobre isso, sobre o trabalho que a comissão técnica está fazendo para que o Ipiranga sofra menos gols. O que acontece é o seguinte, lá no Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso, o Ipiranga chegou a ter uma das melhores defesas da competição, né, até as semifinais, quando foi eliminado pelo Aimoré. Porém, no Campeonato Brasileiro da Série C, o Ipiranga quase foi rebaixado, não pelos gols marcados, mas pelos gols sofridos. O Ipiranga só teve melhor defesa do que os dois times do seu grupo que foram rebaixados para a segunda divisão, o Tupi e o Joinville. Fora isso, a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro foi a do Ipiranga. A média de gol sofrido ela não é tão alta, é 1,05 por jogo, mas é isso que acaba definindo os jogos. Por exemplo, o Ipiranga, na Copa Vianney Carlet, venceu o primeiro jogo por 3-0, não tomou nenhum gol, mas tomou 2 gols contra o São Borja. E contra o São Borja em casa, os 2 gols sofridos renderam um empate em 2-2 e 2 pontos perdidos na tabela de classificação. E aí o Márcio fala sobre o trabalho que está sendo feito para que o Ipiranga sofra menos gols aí na sequência do campeonato. Vamos acompanhar então essa entrevista que você fez agora com o treinador Márcio Nunes. Vamos então conferir. Te liga. A questão no campeonato de acesso, a gente tinha uma das melhores defesas, né? Juntamente com o próprio Aimoré. Uma das melhores defesas da divisão de acesso foi nossa, se não me engano, 9 ou 10 gols sofridos apenas. E aí a gente entrou na Série C, o nível é diferente, um nível técnico diferente. E aí no primeiro turno a gente acabou sofrendo muitos gols e até por estar jogando com a equipe reserva. Mas também tomamos muitos gols em erros individuais, erros bobos, que acabou a gente tendo um saldo negativo de muitos gols tomados. E isso é uma coisa que a gente fez uma análise sobre as 2 competições que passou. E aí a gente vai começar a trabalhar em cima disso novamente, a parte defensiva, para ser forte novamente, como foi no início do ano. Tomávamos muito poucos gols e essa média aumentou depois na Série C, né? É aí uma qualidade técnica muito grande. Nós chegávamos bastante, fazíamos muitos gols, erramos muitos também, que a gente poderia ter ganho jogos aí por ter errado muitas oportunidades, mas aí acabávamos errando lá atrás por falhas individuais e aí acabava aumentando essa média, né, de gols sofridos. E isso a gente detectou, conversou na comissão técnica para que a gente comece a trabalhar novamente com bastante atenção para a parte defensiva. Realmente são dados que a gente tem e vai trabalhar muito em cima disso. Bom, essa primeira fase da Copa Vianney Carlet, ela é teoricamente um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, né?
Dá para fazer esses ajustes que você tem planejado em relação ao que o time sofreu na Série C, para fazer uma boa Copa Vianney Carlet da segunda fase em diante e buscar essa vaga aí na Copa do Brasil? Isso a gente planejou já no início da semana. A gente tem a saída de alguns atletas importantes, vem chegando alguns reforços aí, e com a definição de quem permanece e quem chega, a gente começa a trabalhar mais específico. Tem que ser um trabalho direcionado para isso, né? Específico em cima do detalhe do aprimoramento defensivamente, em cima disso que a gente está pautando. Então a gente primeiro precisa saber a definição dos atletas que permanecem no clube e aqueles que saem e chegam, para a gente trabalhar mais específico, para que a gente não sofra tantos gols na Copa, e há um objetivo de sim buscar a vaga da Copa do Brasil. Entramos para isso, claro que uma continuidade no trabalho, manutenção de uma boa parte do elenco, mas o objetivo principal é buscar a vaga da Copa do Brasil. O quanto essas mudanças, Márcio, elas podem atrapalhar o time? O fato de estar começando a competição e o Ipiranga está tendo que fazer mudanças, perdendo peças que são importantes, como você falou, e tendo que buscar outras que, por mais que daqui a um pouco vocês conheçam, mas tem a questão do entrosamento, né? Tem bastante, né? A intenção, quando a gente planejou juntamente com a diretoria de jogar a Copinha, claro, com o objetivo da vaga da Copa do Brasil, mas para continuidade, o aperfeiçoamento da manutenção do elenco, pensando no ano que vem. Mas aí começa a despertar interesse de clubes em atletas nossos, e a gente tem a saída de alguns importantes, e pelo mercado, financeiramente também, hoje o que o clube pode pagar em termos de Copinha é uma realidade bem diferente. A gente não vai conseguir trazer atletas do mesmo nível dos que estão saindo, né? A gente teve a saída aí do Tarek, do Janderete, o Hélio Paraíba, o próprio Rafinha, que está indo para o Juventude, né? Então, jogadores importantes, eram atletas titulares da nossa equipe, e a gente está tentando buscar do mesmo nível técnico deles aí no mercado. Não é muito fácil, mas aí com a gente suprindo essas carências aí, a gente começar a trabalhar específico da maneira que eu penso, da ideia de jogo com os novos atletas que chegam. Internacional no domingo, a equipe perdeu 2 pontos importantes no sábado em casa. O que tu conhece desse Inter? O que tu tem trabalhado para essa partida do próximo domingo, que aliás era um horário, pelo menos por enquanto, né, num horário alternativo, às 11 horas da manhã? A gente está vendo até a questão da logística, né, para tentar ir no sábado, porque se tiver que viajar no dia, a gente tem que sair de madrugada, é bastante desgastante. A equipe do Inter é uma equipe jovem, mas com grandes talentos, né? São jogadores que já estão em preparação na transição para a equipe principal. Eles vêm variando bastante a equipe, eles jogam amanhã contra o Atlético Paranaense pelo aquele Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e a gente tem já os dados, tem algum levantamento pela análise de desempenho trabalhada pelo Robson. A gente tem alguns dados para uma possível equipe deles, e aí amanhã a gente acompanha esse jogo deles também contra o Atlético. Creio eu que essa equipe que vai jogar amanhã pelo Aspirantes é a equipe que nos enfrenta no domingo, uma equipe muito qualificada. E já estou projetando a equipe, e quem sabe esses atletas que estão chegando para nós como reforço, mesmo não sendo o ideal, né, por ter pouco tempo de treinamento, a gente vai ter que utilizá-los na partida, porque ficamos com um grupo bem enxuto agora. No jogo contra o São Borja eu tive que usar alguns meninos que não vinham jogando, estavam sem ritmo de jogo, e precisam jogar e ser testados também, né? Mas também a gente sabe que questão de pontuação é muito importante, vencer partidas. E aí a gente tem que usar esses atletas aí que estão sem ritmo de jogo contra uma equipe qualificada como é a do Inter. Muito bem, tá aí então a fala do treinador Márcio Nunes. Agora vamos falar então do Internacional aí. O Inter ontem venceu, mas os colorados acordaram meio triste com a notícia. O que está acontecendo? Exatamente. O Internacional ontem grudou de vez na liderança do campeonato. São Paulo acabou empatando com o Paraná,
que é a lanterna da competição, que o Inter venceu com muita dificuldade no último domingo em casa. O São Paulo já na sequência enfrentou o Paraná, 1-1 o resultado do São Paulo, 42 pontos do São Paulo, 41 o Internacional. A notícia seria das melhores possíveis, né? Porque o Inter agora recebe no final de semana o Palmeiras em casa e tinha a expectativa de uma grande festa para a estreia de Paulo Guerreiro. No entanto, aquele último recurso que o Guerreiro poderia ter contra si, daquela punição que ele recebeu, que quase não disputou a Copa do Mundo, que ficou fora de boa parte do contrato dele com o Flamengo, caiu hoje aquela liminar. O Paulo Guerreiro está impedido de jogar futebol pelos próximos 8 meses. O que acontece? Era a última instância de recurso. Então não tem mais como o Inter trabalhar, os advogados do Internacional trabalharem no sentido de diminuir essa pena ou de conseguir uma outra liminar para que o Guerreiro possa jogar. Então, Guerreiro está fora do Inter, ao menos por enquanto não surgiu nenhuma outra informação por parte do Internacional, que deve estar analisando ainda toda essa situação. Para o torcedor colorado, uma tristeza muito grande, né? Uma das maiores contratações. Ele não chegou a jogar o jogo, né? Não entrou no jogo. Não chegou a jogar. Ele estava se preparando justamente para essa estreia. Sabe isso aí o que parece? É aquele negócio assim, o cara vai na concessionária, tu compra um carrão bonito, tu acha aquele carrão não sei o que, na concessionária seminovo. Aí o motor daquele carro, ele tá com problema, entendeu? E foi isso que venderam pro Inter. Venderam um carrão com motor com problema. O Flamengo se livrou do negócio. O pessoal do Flamengo comemorou com essa contratação, porque agora é o seguinte, todo o marketing que o Inter tinha feito, todo o encaminhamento que tinha, agora desceu água abaixo. Mas o Inter estava precavido em relação a essa possibilidade. Vale dizer que o Internacional tinha feito um contrato justamente no sentido de que se houvesse esse problema do Guerreiro não poder jogar, não teria responsabilidade sobre o contrato no Internacional. Então, a menos até onde a gente sabe, o Inter não vai ter esse contrato, esse vínculo, não vai precisar pagar salário, uma série de coisas que pagaria ao Guerreiro caso o Guerreiro jogasse. O Guerreiro fora, punido, o Internacional se livra não sei como é que fica a questão do contrato, foi feito contrato de 3 anos, muito provavelmente o Guerreiro segue como jogador do Internacional, sem receber nesses 8 meses, e depois desses 8 meses pode voltar a vestir a camisa 79 do Internacional. Muito bem. Mas tudo é muito novo ainda, essa informação é muito, muito recente. Tem que ver o que o Inter vai anunciar ao longo do dia também. Bom, e por falar em água abaixo, o Grêmio ontem entregou praticamente o jogo para o Cruzeiro, perdeu até pênalti. Complicado realmente. O Grêmio novamente teve um bom volume de jogo. Olha só, o Renato Portaluppi falou no jogo anterior, justamente sobre essa questão do Grêmio ter volume de jogo, naquela partida da Copa do Brasil, em que foi eliminado para o Flamengo, perdeu 1-0 com quase 70% de posse de bola. E ontem o Grêmio novamente esteve bem, 2 golaços, tanto o gol do Cruzeiro quanto o gol do Everton. Aliás, o Everton, vou te contar, né? O Everton está comendo a bola, jogando muito futebol mesmo, merecidamente essa convocação, a gente já falou sobre isso. O Everton talvez hoje seja um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Mas aí o Luan foi bater um pênalti já no final do jogo, 38 minutos, e acabou perdendo. Acho que um pouco de mérito do Fábio, um pouco de demérito do Luan. A cobrança não foi necessariamente uma grande cobrança, mas o Fábio acabou defendendo. O Luan perdeu o pênalti, mais um pênalti que o Luan perde, e já se comenta aí nos bastidores que o Grêmio estuda a possibilidade do Luan deixar de bater pênalti. Com isso, o Grêmio perdeu 2 pontos em casa, se afastou um pouco daqueles 2 times que estão na liderança do campeonato, no caso São Paulo e Internacional. O Grêmio aqui pela tabela, né? O Grêmio já está a 4 pontos. A 4 pontos do Internacional e a 5 pontos do São Paulo. 37 contra 42. Tem um jogo a menos que o Flamengo aqui, né? Um jogo a mais que o Flamengo, na verdade. O Flamengo joga hoje, O Flamengo joga hoje, tem 37 pontos. Ele joga em casa com o Vitória, né? Teoricamente, vamos contar aqui uma vitória do Flamengo, vai a 40 pontos, começa a deixar o Grêmio já no meio dessa parte da tabela que briga pela ponta de cima
do campeonato. Complicou a situação. E na contracapa do Bom Dia de hoje, o que você está trazendo de destaque, Edson? Porque é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, é o nosso galinho, o Atlântico se prepara hoje para encarar o Lanterna da Liga? Quando é que é esse jogo aí? Hoje à noite, 8 horas, tem Atlântico e Sobradinho. O Sobradinho é o Lanterna da competição. É muito difícil o Sobradinho evitar o rebaixamento, teria que vencer os próximos 6 jogos que eles têm nessa primeira fase para evitar o rebaixamento. Enfrenta o Atlântico hoje à noite, o Atlântico que deve ter como novidade o Ian, que foi recentemente contratado, junto ao Horizonte do Ceará. O Ian está numa ambientação ainda dentro do Caldeirão do Galo, mas viaja agora no início da tarde com a delegação do Atlântico e deve estar à disposição do treinador Giba para essa partida. O Ian, que pela Liga Nacional de Futsal ainda não jogou, mas está sendo preparado também para estar à disposição na próxima semana, quando o Atlântico volta para a Liga Nacional de Futsal. Muito bem, são essas informações de hoje? Exatamente. Beleza, meu amigo, bom dia para você, te espero amanhã de novo, viu? Bom dia, uma boa tarde a todos os boa nossos tarde. telespectadores. Que confusão isso aí.